E aí, tudo bom? Aqui é Arthur Lawton do Como Tocar Violino. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Se você ainda não conhece esse canal, é aqui que você aprende absolutamente tudo o que você precisa, não só para tocar violino, mas sim para dominar esse instrumento. E a gente tem aqui um tratamento realmente assim, ó, mais técnico, mais apurado e, obviamente, a gente tem também um lado mais psicológico do estudo, né? E vai ser um assunto desse que a gente vai ver hoje no nosso vídeo. Eu sou Arthur Lauto, eu sou violinista profissional, toco violino desde os 7 anos de idade, já são aí 26 anos tocando violino, né? Sou violinista profissional, vivo só disso, já toquei em um monte de orquestras profissionais e tudo mais. E tô aqui no Como Tocar Violino para te passar exatamente essa visão, realmente de um profissional de verdade, né? Que até, por exemplo, até agora no começo do ano eu tocava na OSBA, né? Na Orquestra Sinfônica da Bahia, que é hoje considerada a melhor orquestra do país, né? Teve um prêmio em 2023 para melhor orquestra e foi a OSBA que ganhou enquanto eu estava lá também tocando com eles, né? Então assim, realmente foram 6 anos dessa construção, né? Então assim, tudo que eu vou falar para você aqui realmente são coisas que só um profissional pode falar. Por isso que nessa aula de hoje eu vou te falar 5 verdades, assim, ó, 5 segredos que a gente sabe de, sim, só para quem realmente tá ali no meio sabe que é isso que faz a diferença para aprender a tocar violino. E nem todos os professores passam isso para os alunos. Bora nessa então? A nossa primeira verdade dessas nossas 5 verdades, né, é que a repetição é sim um ponto crucial, cara. Assim, a repetição é a chave para o sucesso. Sim, aprender violino é sobre repetição, é assim mesmo, né? E inclusive tem uma frase do Bruce Lee, sabe quem é Bruce Lee? Vou colocar uma foto aqui, coloca aí, editor. Que é assim, o cara era ícone, né? Já morreu e tudo mais, né? Mas era ícone de filmes, de artes marciais, de tudo, né? E de vida, né? E tem uma frase dele, cara, que ele fala assim, a realidade como é. Ele fala assim, ó, eu não tenho medo do homem que praticou 10 mil chutes diferentes uma vez, mas sim do homem que praticou um único chute 10 mil vezes. Entende a diferença? Então é muito mais do que fazer um monte de coisas, é fazer uma coisa muito bem feita. Então a repetição é sim um dos pontos mais cruciais do aprendizado no violino. Aproveitando, né, esse nosso clima de Olimpíadas e tudo mais que acabou agora, né, e tal, você acha que, por exemplo, Rebeca Andrade lá, que é a super medalhista do Brasil, né, na ginástica, você acha que ela, para fazer uma apresentação, para fazer um negócio, cara, você acha que ela não repete 1 milhão de vezes aquilo, né? Com certeza ela repete. Ela não fica ali só praticando 20 minutos por dia. Com certeza não. Ela repete aquilo ali exaustivamente, cara. Assim. E ainda acontece erros, né? Na hora da apresentação. Se você já viu, né? Alguma apresentação e tal. Você vai ver que tem ali um errinho, tem tal, assim. Tanto que as pontuações nunca são as pontuações que as pessoas esperam que sejam, né? Sempre é um pouquinho a menos. Porque tem umas penalidades, que ali a execução de um detalhe ali ficou com a perna um pouco mais afastada da outra, ou pisou aqui meio fora na hora que caiu, sabe assim? Então, são as penalidades do negócio, né? Então, assim, o detalhe é o mínimo detalhe que tem que ser trabalhado nessas repetições, né? Por isso que a repetição é muito importante. O segundo segredo sobre aprender violino é que qualidade e quantidade andam juntos. Cara, não adianta assim você falar assim, não, vou estudar 6 horas todos os dias, mas estudar sem qualidade. Mas também não adianta você falar assim, cara, vou estudar 20 minutos com o máximo de qualidade possível, sabe? Não adianta também. Então assim, são as duas coisas muito importantes, tanto a qualidade quanto a quantidade. Então se você quer realmente aprender a tocar violino, tocar num nível bom mesmo, sabe? Tocar bonito, tocar tudo aquilo que você quer, você tem que estar disposto a colocar essa qualidade de estudo, mas uma quantidade maior também. Então não adianta nada, sabe? Tem gente até que fala, né? Vou te ensinar a tocar violino, você vai evoluir 5 anos em 5 meses. Cara, é impossível, né? Por quê? Porque você só vai evoluir 5 anos de violino em 5 anos de violino, né? É muito mais do que pegar o violino e tocar. É o contato com o instrumento, sabe? É começar a criar intimidade com o instrumento. Então a quantidade é sim muito importante.
mas também não só a quantidade, precisa de uma qualidade nesse estudo, né? Por isso que é importante, quando você for estudar, por exemplo, dividir em sessões mesmo, né? Por exemplo, agora teve, sei lá, alguns meses atrás, eu estava fazendo as provas lá da Orquestra Sinfônica de Campinas, né? Foram muitos dias de prova, muito tempo, assim, de organização nisso, né? Eram mais de 100 candidatos de violino, né? Então era muita gente para tocar e tinha muita coisa para tocar, muita coisa para estudar, né? Então assim, por 3 meses eu estudei literalmente assim, ó, 4 horas por dia só para isso. Então como que eu fiz? Cara, não fiquei 4 horas direta estudando ali todos os dias a mesma coisa, né? Eu pegava assim de 30 em 30 minutos, que é a sessão tipo do Pomodoro, o método Pomodoro de estudo, né? Você estuda 25 minutos focado, 5 minutos de pausa. 25 minutos focado, 5 de pausa. 25 focado, 5 de pausa, sabe? Sempre nesse esquema. E aí sim você garante que aqueles seus 25 minutos vão estar realmente concentrados, sabe, com qualidade no estudo, né? Não adianta você fazer uma sessão muito longa, porque lá pro final você já começa a ficar cansado mentalmente, já não rola mais, sabe? Aí fica repetição por repetição, aí não vale a pena. Tem que estar sempre muito consciente. Então a qualidade é muito importante, mas também em quantidade. Não adiantava nada, né? Eu fazer 25 minutos e só, né? Eu tinha que fazer realmente o ciclo completo, né? Tinha que ser ali pelo menos 4 horas, que eu tinha, né, calculado mais ou menos isso, né? Além, né, dos repertórios de concertos e tudo que eu estava tocando na orquestra e tudo mais, né? Mas fora isso, fora as gravações, as coisas, né? Eu precisava me dedicar 4 horas por dia só para esse repertório da prova específica. Então, cara, é organizar e fazer. Não adiantava eu ficar só um pouquinho, eu tinha que fazer bastante para poder chegar no nível que cheguei, né? Inclusive eu fui aprovado aí em 2 vagas, né? Então tô lá na lista lá dos aprovados. Então teve algum resultado, mas não é só a qualidade, é a quantidade também. O terceiro segredo, a nossa terceira verdade sobre o estudo do violino é que nem sempre vai ser empolgante, vai ser motivador, sabe? Tem até um cara, né, um ex-jogador de beisebol, acho que ele chama Brett Favre, um negócio assim, né? Que ele falava que o segredo para você fazer o trabalho bem feito, né, é você fazer mesmo as partes que não são emocionantes, né? Então, assim, uma coisa é você pegar e sair tocando as músicas e tudo mais, isso aí é ótimo, é legal, maravilhoso, né? Mas o que vai fazer você realmente melhorar é a parte chata, é a parte que é entediante mesmo, sabe? Assim, de pegar, estudar, focar na parte técnica, repetição, 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 repetição. O Isaac Perlman, né, que é um violinista também super renomado, né? Ele fala que o grande segredo é a repetição, mas uma repetição consciente, né? Então, cara, assim, às vezes a coisa vai ser chata mesmo e tá tudo bem, sabe? A gente tem que aprender que nem tudo na vida vai ser empolgante o tempo inteiro, sabe? Então, muitas vezes alguns alunos, né, me perguntam: ah, professor, tô desmotivado, como que eu faço para me motivar nos estudos, etc, tal. Cara, assim, o melhor jeito para se motivar nos estudos é não depender da motivação. Quando você transforma o estudo em rotina, você estuda, independente da sua motivação. Cara, motivação é flutuante. Um dia você tá mais disposto, outro você tá, não tô afim, sabe? No outro dia, nossa, quero tocar demais. No outro você fala, nossa, não quero tocar nada hoje, sabe? Então assim, motivação não vai fazer você ter constância. Você precisa de rotina, mesmo que seja para fazer as coisas chatas, as coisas técnicas, sabe? Exercícios, focar no que tem que ser focado naquele momento. Então, assim, é importante ter ali o seu momento de descontração, de tocar uma musiquinha, fazer um negócio ali, uma brincadeira com o violino, super importante também, né? Para dar uma espairecida e tal. Mas é muito mais importante fazer a parte chata, né? Essa parte entediante mesmo, e repetitiva, e repetir isso e fazer da forma certa. Beleza? O Isaac Perlman fala, né, que o cérebro é como uma máquina de Xerox, né? Então se você fica repetindo uma coisa do jeito errado, né? Você vai tocar um negócio, vou fazer aqui, fica só repetindo por repetir, sem prestar atenção no que está fazendo, né? Você está tirando o Xerox mental de uma coisa errada. E aí, quanto mais você repetir errado, mais o seu cérebro vai entender que aquilo é o que tem que ser feito. E aí você só vai fazer o errado. Então por isso que é muito importante repetir muito, mas repetir com consciência. E é muito difícil manter essa consciência mesmo sendo uma coisa chata de se fazer, que é o estudo mais técnico, né? Então realmente é muito importante ter essa noção de que não vai ser sempre empolgante, não. Na verdade, eu acho que a maioria dos tempos vai ser mais chato do que empolgante, mas é essa parte chata
que vai transformar tudo em muito mais empolgante mais pra frente, beleza? A nossa quarta verdade, aí, o quarto segredo do aprendizado é que a revisão é muito mais importante do que aprender coisas novas. Então, cara, assim, às vezes a pessoa fica naquela, sabe, naquela neura ali, não, que eu preciso aprender tal coisa, preciso aprender a fazer vibrato, preciso aprender tal coisa, preciso aprender terceira posição, preciso aprender quinta posição, sétima posição, preciso aprender fazer acorde, preciso, sabe, quer aprender tudo, né? Ah, preciso aprender todos os golpes de arco, saltilê, legato, staccato, spiccato, etc. Cara, assim, na maioria das vezes, para quem acha que tem que aprender tudo, assim, é o que está precisando mais do básico. Então é muito importante fazer uma revisão daquilo tudo que você já sabe, né? Então assim, se você ainda sabe pouco, está no começo, não tem problema, você vai revisar um pouco que você sabe, né? Mas a revisão é muito importante, né? O Stephen King, que é um escritor famoso e tudo mais, né? Ele fala que a parte chata de escrever um livro é realmente a parte da revisão, né? Porque é a parte que você tem que organizar de novo e reescrever muitas coisas, né? Então a mesma coisa vai no violino, você tem que reorganizar e reescrever algumas coisas da sua técnica quando você vai passando de nível. Porque assim, lá naquele começo, né, sei lá, você tá bem no começo, isso acontece com os meus alunos direto, né? Tá bem lá no começo, fazendo exercícios, cordas soltas, tal, aprendendo a colocar os dedos, beleza, vai passando, né? Vai passando de nível. Aí chega lá num módulo específico mais pra frente, aí o cara vê que não tá, sabe, tão legal assim. Porque quando a gente vai subindo de nível, a gente começa a ver detalhes que antes a gente não via. Antes eram imperceptíveis. Então, quanto mais você sabe, mais você sabe que você tem que saber. Cara, é louco isso, né? Anota essa frase aí, que eu nunca tinha falado essa frase não, viu? Mas é exatamente isso. Quanto mais você sabe, mais você sabe de violino, né? Quanto mais você sabe de violino, mais você sabe, mais você entende que você tem muito ainda para saber, para aprender, entende? Então, cara, assim, quanto maior é o seu nível, mais detalhes você foca e mais coisas você vê que tem que ser corrigidas. Então, é normal, você vai subindo um pouco de nível, vai subindo degrauzinhos, né, assim, da nossa escada do aprendizado no violino, e aí você olha para baixo e fala, opa, podia fazer isso aqui melhor. Aí você volta de novo lá, refaz e tal. E cara, assim, cada vez que você refaz o básico, você vai fazer melhor ainda. E aí sim vai chegar no nível que você vai falar, cara, agora eu faço literalmente o básico bem feito. Então isso é muito importante, a revisão do que você faz. E às vezes as pessoas só querem evoluir, e na verdade isso não é uma evolução. Você aprender mais coisas não é necessariamente uma evolução, porque você aprender mais coisas quer dizer que você está vendo mais conteúdos, mas não quer dizer que você está dominando todos eles. Então, realmente, assim, a real evolução é você dominar aquilo que você está passando de verdade. Então, não é sobre aprender mais coisas, ver mais conteúdos, mas sim sobre revisar e fazer cada vez melhor aquilo que você tem que fazer. Só vai tocar bonito, com som legal, com som bonito, com bem afinado e tal, cara, quem tiver o básico de controle de arco, sabe, de domínio da movimentação do arco, sem esbarrar nas cordas, o arco constante, liso, né, assim, então só vai tocar bonito quem fizer o básico bem feito. Se o seu som não tá bonito, se o seu som não tá legal, quer dizer que falta a base ainda. Então volta e faz de novo e vai realmente fazendo essas revisões, que é isso que vai te ajudar bastante na evolução. E por último, a nossa quinta verdade, o quinto segredo aí do aprendizado para realmente funcionar no violino, cara, é imprescindível ter uma boa orientação. E eu tô falando de orientação de verdade, não assim, tô vendo o canal do Arthur no YouTube, sabe? Isso aqui é legal, é uma orientação de alguma forma, né? Mas não é essa orientação que eu tô falando. Eu tô falando que você precisa ter um professor, uma professora, tem que ter alguém te acompanhando real, sabe? Alguém que você acredite, né? Não adianta nada, às vezes a pessoa vai fazer aula com algum professor, alguma professora e tal, e aí, tipo, o professor fala umas coisas, o aluno fica, será que isso vai realmente funcionar, sabe assim? Não sei, sabe? Se você não acredita no seu professor, na sua professora, na metodologia que está sendo aplicada, não precisa continuar com ele. Muda de professor. Mas você é muito importante, você tem que ter... Cara, assim, o professor é o seu guia.
Você tem que acreditar no seu guia. Imagina fazer uma viagem, né? Você tá lá, sei lá, fazendo uma trilha no meio do nada. Inclusive, teve aí alguns 2 anos atrás, mais ou menos, eu fiz uma trilha no Pati, no Vale do Pati. Não sei se você já ouviu falar, mas é uma trilha assim no interior da Bahia, na Chapada Diamantina. Cara, você fica literalmente 5 dias assim, ó, no meio desse Vale do Pati e sem acesso a nada. Não tem sinal de telefone, não tem internet, não tem energia elétrica, não tem água encanada, não tem nada. Literalmente, cara. Só que é muito bonito. Você anda pra caramba, vai pra todo lado e tal, assim, né? Sobe uns morros, cara, você olhava assim, o guia que era o cara que eu acreditava nele, né? Ele, cara, assim, ele falava assim, ó, tá vendo essa montanha aqui? Aí você olhava assim, né, tipo, parecia uma parede de pedra. Ele falou, ó, amanhã de manhã a gente sobe essa, viu? Aí você fica assim, tipo, como que eu vou subir esse negócio, né? Mas, tipo, falei, tá bom, né? E aí no dia seguinte a gente foi lá e subiu. E assim, todos os dias foram assim. Mas, cara, assim, eu não faria isso, não daria certo se eu não acreditasse no guia que estava ali, guiando a parada. Então, se você não, assim, tem uma desconfiança se vai dar certo, se está funcionando, tal, com o seu professor, cara, muda de professor. É muito importante você acreditar no seu guia. Por isso que precisa de uma boa orientação. Então não basta simplesmente fazer aula. Não tô falando assim, não é merchan não, viu? Assim, para falar, não, tem que fazer aula com o Arthur lá no curso completo. Não tô falando isso não. Tô falando que você precisa de uma orientação, de uma boa orientação. Vai buscar onde for, na sua cidade, na internet, como você quiser. Se, óbvio que se você quiser ser meu aluno, minha aluna, você pode ser, né? Entra lá no site comotocarviolino.com.br e tal, faz seu cadastro lá. Assim que tiver novas vagas eu te aviso. Mas não tô falando sobre isso não. Tô falando que você precisa. Entendeu? Não é que, não, precisa ser meu aluno, minha aluna, não. Estou falando que você precisa buscar uma boa orientação. Isso é muito importante. Tem um filme que se chama Nayad, acho que é tipo NYAD, é lá no Netflix, né? Que já cara, assim, é uma atleta de acho que 60 anos que volta a nadar para fazer uma travessia assim impossível, cara, assim, no oceano e tal, assim. E aí, cara, assim, não é nem sobre isso que a gente tá falando. Assim, é também, né, sobre persistência, as coisas e tal, mas não é nem sobre isso. Tem uma cena lá no meio que ela encontra um técnico lá, um técnico de beisebol e tal, assim, que eles estão lá no evento, ela encontra e conversa com ele umas paradas e tal. E, cara, ele fala uma coisa muito importante, que é assim, os atletas profissionais são aqueles que superam o tédio, que conseguem repetir muitas vezes consciente aquela coisa, né? Então assim, a gente já falou um pouco sobre isso, né? Mas mais do que isso é a importância do treinador, né? Tanto é que essa própria Nayed aí e tal, ela procura, Nayed é o nome dela, né? Da mulher e tal. Não sei se você assistiu, assista, que é um filme muito bom. Mas ela tem uma amiga que é a treinadora dela. E aí ela busca essa amiga de volta, tal, assim. E é aquele lance de dividir amizade com a relação de técnico, né? Também que tem os seus conflitos, né? Então, mas ela acredita, assim, cara, assim, fielmente, né? Na treinadora dela. Então, é muito importante, sabe? Você ter uma boa orientação e que você acredite nessa orientação, nesse método que está sendo colocado, né? Muitos alunos falam assim, professor, eu comecei com o método Suzuki lá, tal, mas não gosto porque parece coisa de criança, e realmente é para criança, né? O método Suzuki foi feito para criança de 3, 4 anos, que está começando ali só na repetição mesmo, né? Tanto que as músicas são todas infantis, né? Mas, então assim, eu não uso com os meus alunos adultos, né? Mas tem gente que usa e tá tudo bem. Mas se você não gosta, se você não acha que assim é o melhor jeito, então não faz desse jeito. Busca um outro jeito. Tem tanta gente, né, dando aula, fazendo as coisas e tal. Busca uma outra forma, então, né? E, mas Arthur, não tem na minha cidade um outro professor. Cara, faz online, né? Você tem a opção até de estudar comigo online. Então, assim, não tem mais desculpas hoje em dia para não ter uma boa orientação. Todo mundo pode, todo mundo deve buscar uma boa orientação. Eu faço aula até hoje, cara, mesmo depois de 26 anos tocando. Então, se eu faço, quer dizer que você tem que fazer também. Bom, com isso, acho que deu para entender aí esse nosso papo de hoje, que foi um papo mais, assim, filosófico, de entendimento do estudo, né? Então eu espero que isso pelo menos te anime a falar, cara, preciso estudar, preciso fazer a coisa do jeito certo, né? Então assim, qual que vai ser a sua abordagem agora, daqui pra frente? Você vai pegar o violino de uma forma mais séria ou vai continuar fazendo do mesmo jeito, né? Então assim,
Tem um ditado que fala, né? Se você quer ter resultados diferentes, você tem que fazer coisas diferentes. Então, se até agora o seu estudo estava ali, tá mais ou menos, tô tocando mais ou menos, tal. Se você continuar fazendo como você está fazendo, vai continuar desse jeito, não vai ter outro resultado. Então, é muito importante esse lado da nossa conversa mesmo, né? Não só de ensinar você, como fazer tal coisa, como que é assim, papapá. Não é só isso. Tem um lado mental que eu acho que no violino, na música, na arte no geral, às vezes é até mais importante de entender do que realmente a parte técnica no instrumento. Porque a parte técnica no instrumento, se você entender, você só vai repetir isso muitas vezes até realmente dominar tudo que precisa, né? Assim como é nos esportes, nas artes e tudo mais, né? Assim, tudo que depende de uma qualidade absurda de execução, né? Vai naturalmente precisar de uma parte psicológica muito forte para você conseguir desenvolver a parte técnica, né? Isso vale para qualquer atleta que você pensar aí das Olimpíadas lá, qualquer um deles tem que ter um psicológico muito forte para aguentar a repetição massivamente, né? Óbvio que eu não estou falando que você vai virar um atleta olímpico de violino, né? Mas os violinistas realmente que se destacam, profissionais e tudo mais, são essa galera que está disposta psicologicamente a repetir e passar por esse processo e buscar literalmente essas 5 coisas que eu falei aqui nesse vídeo. Beleza? Então espero que você tenha gostado, que tenha aprendido um pouquinho mais aí, que tenha dado, sabe, se acender uma luzinha ali dentro, ali, falando, pô, preciso fazer isso diferente, sabe assim, já tá legal, sabe? Agora é colocar isso em prática, beleza? Então muito obrigado pela sua presença aqui no Como Tocar Violino. Lembrando que toda quinta-feira sai uma aula nova, tipo essa daqui, conversando ou ensinando alguma coisa nova, sei lá, né, sobre alguma coisa de violino, de música, de história, etc. Mas também temos as nossas lives de segunda-feira, que é ao vivão, das 6 às 7. Você pode participar comigo aqui, tirando dúvidas, conversando, etc. E a gente também tem essa interação, beleza? Muito obrigado. Não esqueça de ir lá no comotocarviolino.com.br, o meu site, faz o seu cadastro lá para receber dicas, novidades e inclusive saber quando que eu abro novas turmas, novas vagas para novos alunos e alunas aí para vir estudar comigo, do zero mesmo, né? Tem tantos alunos que começam comigo absolutamente do zero, sem saber nada, e também tem alunos que começam comigo depois de anos já tocando violino e aí realmente trabalham o que tem que ser feito para evoluir e realmente alcançar aquele nível que até hoje não chegou, beleza? Então vai lá no site, faz sua inscrição também lá para você não perder as próximas coisas aí do Como Tocar Violino, beleza? Muito obrigado, até a próxima e tchau, tchau!